especificamente hoje é um dia que eu tenho certeza que vai ficar marcado. E não é porque é o meu aniversário. Né? Para começo de conversa, hoje é Santa Ceia do Senhor, então hoje já é um dia abençoado, um dia que nós estamos aqui, né, para ceiar, para lembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então hoje já é um dia muito maravilhoso. E o Senhor colocou no meu coração, né, pediu pro pastor, ele mandou a escala lá do mês de fevereiro. Aí era para eu ter prego quarta-feira, né, pregado quarta-feira. Aí eu mandei para ele no WhatsApp, irmãos, não tive nem coragem de ser pessoalmente. Porque é assim, viu? O povo acha assim, como é ser a pastor e o pastor? A gente conversa pelo WhatsApp, a maioria das coisas quando é pastor, porque se dá pessoalmente, aí você confunde que você é esposa, então a gente conversa, tipo, assuntos da igreja muito, muito sérios pelo WhatsApp. E aí eu mandei para ele assim, copiei a gente tem o nosso grupo, falei assim, eu posso pregar meu testemunho, né, no dia do meu aniversário, que eu achei que era aniversário, tá, gente? Aí ele mandou pra mim assim, Santa Ceia, mano, e uma carinha virada pra cima, assim, sabe? Que ele não gosta, ele gosta de pregar na Santa Ceia, né, gente? Mas ele, com todo amor e carinho, me liberou, então estou aqui. Mas hoje, por conta disso, eu prometo que eu não vou falar nada do suquinho, do leitinho, nada dessas coisas, tá bom, gente? Hoje eu não vou queimar ele, hoje eu vou ficar quietinho, não vou contar todas as coisas, porque senão vai que ele me proíbe da próxima vez, né? Então, como ele está todo esse voto de confiança, eu vou aqui, ó, seguir quietinho. Mas é isso. Orei muito ao Senhor, né? Fiquei um pouco desesperada. O Senhor fala muito comigo normalmente de madrugada. E eu já aprendi isso, mas desaprendi essa semana. E o Senhor me deu toda a palavra. Meu celular... Gente, eu tô sem carregador, né? Tenho que ficar usando dos outros de casa, que o meu quebrou. E aí meu celular não ligava de jeito nenhum, estava desligado, madrugada. E eu não tinha um bloco de notas para anotar ali. E falei, não, Deus, fique em paz. A mensagem tá aqui, ó, na minha mente. É tudo. Passei umas 3 vezes aqui, eu com Deus, na cama. Toda a palavra, tal, o Senhor me deu. Fiquei, uau, meu Deus, que revelação e tal. Adivinha, irmãos, acordei, não lembrava de nada. E eu já devia aprender isso, porque o Senhor, tudo que Ele me revela, não sei como é com vocês, mas tudo que o Senhor me revela é aquele momento. Eu tenho que pegar a chave, anotar e vamos que vamos. Eu não peguei a chave, não anotei, e aí me desesperei. E aí vim pra cá, né? Falei, amém, Jesus, seja o que o Senhor quiser. Então, hoje a gente tá indo o quê? Pela fé, irmãos. Você é visitante, amém, viu? Não é sempre assim, não, foi só hoje mesmo que... Mas amém. Eu queria que vocês abrissem para a gente começar em Romanos 8, 31. Por favor. Amém? Hoje não tem ali, não? Romanos 8, 31. Está escrito assim. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Mesmo assentados, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz. Obrigada porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje, num dia de ceia, nos lembrando o quanto o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, porque realmente o
que poderá nos afastar do seu amor? Nada, Jesus. Nada afasta o seu amor de nós. Então que o Senhor possa vir falar conosco. Pai, nesse momento eu já repreendo tudo que não é de ti. Satanás, você não é bem-vindo aqui e eu te repreendo agora. Todas as mentes, Senhor, agora que elas estejam, Senhor, livres, libertas, Senhor, e elas possam ouvir a tua palavra. Senhor, eu empresto os meus lábios, Senhor, eu empresto a minha mente, empresto o meu coração, empresto os meus ouvidos para o Senhor, que seja o Senhor falando aqui nesse momento. Tira todas as distrações que possam vir atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, porque eu sei o quanto o Senhor esperou por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho uma coisa com o Senhor, principalmente quando eu vou pregar, que eu vou vendo os sinais, né? Eu vou vendo o que vai acontecendo, o que está rolando, como que está o culto, como não está. Eu acho que os pastores também têm isso, porque a gente sempre está ali, né? O que o Senhor quer falar, o que está acontecendo. E hoje, especificamente, na hora que começou o culto, o primeiro louvor é um dos meus louvores preferidos. O Leandro mandou para mim assim, pastora, né? Ele acho que gostou, tá? Ele ficou feliz que ele ia ministrar no dia que eu estava pregando, tá? Queria dizer, não sei se ele faz isso com vocês, mas pastores, mas comigo ele ficou feliz. E ele, pastora, deu certo, ó, vou pregar ele, isso aí. E ele falou assim, a senhora tem um louvor e tal? Falei, não, falei mais ou menos o que era ali e tal para ele. Não falei nada. E ele começou o culto exatamente com um louvor que mexe tremendamente comigo. É um dos meus louvores preferidos, se não for o preferido. Principalmente porque ele fala um salmos que é o meu salmos preferido. E que é toda a minha vida. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí o Senhor, na hora que eu ouvi isso, eu falei, Jesus, como o Senhor é tremendo, né? Porque é exatamente isso. Quando eu penso no meu testemunho de vida, eu penso exatamente nesse versículo, nesse salmo, porque é tudo que eu amo. É tudo. E é tudo que o Senhor faz na minha vida. E eu fiquei tremendamente feliz de saber, Senhor, obrigada pelas suas confirmações, obrigada pelo seu imenso amor. Então eu tenho certeza que o dia de hoje é um dia muito especial. A maioria de vocês já sabem da minha história, sabe dos meus testemunhos, sabe como aconteceu, né? Todas as meninas, para quem não sabe, quem não me conhece, com 11 anos de idade, eu tive a primeira perda na minha vida, meu pai faleceu, tomou 4 tiros, eu nunca tinha visto ninguém morrer perto de mim, eu tinha tataravó, irmãos, eu nunca tinha visto ninguém falecer perto de mim, foi o maior choque da minha vida, eu era muito apegada ao meu pai, muito apegada, foi muito dolorido, muito triste, e eu não sei, nessa época eu não era cristã e nada do tipo, eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas não tinha conhecimento. E eu me lembro que isso foi no domingo, na segunda-feira, beleza, foi o velório, na terça-feira eu estava na escola. E o Senhor já estava trabalhando em mim, criando uma força em mim que eu não entendia, que eu não imaginava tudo que eu iria passar os próximos anos. E eu lembro que até hoje, um dos meus amiguinhos, assim, né, que eu era 11 anos, chegou e me falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Seu pai morreu. Porque criança não tem muito filtro, né? Mas morreu. Mas só Deus sabia como estava dentro de mim. Mas o Senhor me deu essa força. Quando foi passando o tempo, minha mãe descobriu uma doença. E eu acho que eu tinha na época uns 18 anos, mais ou menos. Minha mãe descobriu um câncer de mama, tratou, 3 anos lutando, foi curada, depois voltou, até que ela faleceu no meu colo, nos meus braços. Já dando um spoiler, viu, gente? Vai ter um documentário aí da casa do pai, então quem quiser saber tudo certinho como foi, lá eu contei. Espero já estar sabendo que precisam colocar essa parte, tá, gente? Que eu contei como que foi lá, então, por favor, que eles vão assistir para saber como que foi essa parte trágica, mas que o Senhor também cuidou. E naquele momento eu vivi aquilo e eu pensava assim, Senhor, e agora? Fiquei por um tempo pensando o que vai ser da minha vida, por alguns segundos, mas o Senhor sabia de todas as coisas. E o Senhor já estava cuidando de mim. E eu achava que eu não ia suportar, e o Senhor estava cuidando de mim. Tivemos a nossa transição, começamos a casa do pai, logo depois, vivendo dias difíceis, como a maioria. Estou resumindo aqui muito breve para entrar no que eu quero, porque tem algumas pessoas que talvez não me conheçam. E viemos para a casa do pai, sofri muito. Eu acho que, mesmo com todas as outras coisas, a rejeição, ela dói demais.
principalmente quando tem por pessoas que você amava muito. Então foi tempos terríveis para mim, terríveis. E mesmo assim, caminhando, vamos lá, Jesus. Engoli o choro, chorava com o Senhor. Logo depois engravido. Aí eu pensei, agora tem uma felicidade, vamos lá, né? Passar, sei lá, 3 semanas, 4 semanas que eu descobri, mais ou menos, eu tenho um aborto. Aí eu falei, Jesus amado, o que está acontecendo? Como que eu vou conseguir sobreviver a tudo isso? E eu me lembro que assim quando minha mãe faleceu, que foi a parte mais difícil para mim, o Senhor falava exatamente isso para mim. Era exatamente essa palavra, era exatamente na parte que Ele fala, o que poderá nos afastar do amor de Deus? E aí tem um louvor que ele sempre cantava, que fala, né? Nem amor por alguém poderá me afastar de ti, Jesus. E eu cantava esse louvor e eu chorava, porque eu falava, eu amo minha mãe, Senhor, mas eu não vou me revoltar contra o Senhor. Eu amava a minha mãe, o Senhor poderia ter curado ela, mas eu não vou me revoltar, porque nada, nem amor pela pessoa mais importante da minha vida, pode me afastar do meu amor por ti. E isso era muito forte para mim. E o Senhor foi trazendo isso para mim no meu coração, me fortalecendo. Até que veio o Davi, minha bênção mesmo, o bebê arco-íris. E eu vivi toda essa bênção, toda a gestação. Com 1 mês do meu filho, eu descubro um caroço. Mas enfim, depois eu entro nessa parte. Como eu falei, hoje é um dia muito especial. E quando você pega essa palavra, é muito maravilhosa saber o quanto o Senhor nos ama. Quando a gente vê, né, a ceia, o pão, a ceia, o vinho, é muito maravilhoso saber o tanto que o Senhor nos ama. Ele fala para nós fazermos esse ato em memória dele, lembrando daquele dia doloroso, daquele dia que, né, que ele morreu por nós naquela cruz. O tanto que ele sofreu, o quanto que... Tem noção? Deus Pai virou as costas para Deus Filho. Ele vira as costas. Não porque ele fez algo, mas porque ele estava cheio dos nossos pecados. Por amor a nós. E ele já sabia tudo que nós iríamos fazer. Ele já sabia que você ia ter pecado ontem, hoje, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. E ele levou tudo isso. E ele morreu por nós, por amor a nós. E quando nós entendemos esse grandioso amor, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu sou tipo a... Sabe o negócio do pessoal da gratidão? Eu sou tipo a da gratidão. Nossa, pastor, mas essa vida é toda tremenda, hein? Mas eu sou da gratidão. Porque eu não consigo pensar numa coisa mais maravilhosa do que o amor de Deus por nós. Não tem como. E hoje é um dia de muita festa. Por quê? Porque é o dia que nós nos lembramos que Ele morreu por nós. E o seu imenso amor, a sua imensa bondade por nós. E eu sou muito grata ao Senhor por isso todas as vezes. E hoje é o dia disso, para nós trazermos essa lembrança. E eu tinha colocado aqui, né, o meu versículo em Salmos 35, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me firmei muito forte nessa palavra, todos os dias da minha vida. Normalmente eu sempre falo, né, esse choro, quanto tempo dura esse choro? Mas é tão maravilhoso a gente ter essa certeza que a alegria vai vir pela manhã. É tão tremendo, é tão poderoso. E eu sei que é difícil. E eu atendo vocês, né? Eu converso com muitos de vocês. E eu sei que vocês também têm lutas, também têm dias difíceis. E eu fiz psicologia, né, irmãos? E lá a gente aprende que nunca menosprezar a dor do outro. E eu sei que a minha, às vezes, parece, nossa, pastora, tudo isso. Mas a do irmão, para ele, pode ser menor aos nossos olhos, mas dentro dele, ele está tão machucado quanto a mim. Mas uma coisa é certa, a alegria vai vir pela manhã. E nós precisamos ter essa certeza que vai vir. E foi isso que sempre me apegou. Que o meu choro às vezes durava um dia, às vezes durava uma semana, às vezes durava um ano, meses. Não importa, mas ela ia vir pela manhã. E quando eu, então... voltou, né, o Davi nasceu, 1 mês do Davi, eu descobri um caroço no meu pescoço, coloquei a mão, falei, Jesus, aí todo mundo, não é nada, e eu falava, Jesus, aquele medo, sabe, de ir no médico e falar, o que é isso? Ao mesmo tempo que eu ficava pensando assim, Senhor, não é possível, Senhor, mais isso não é possível, não, isso, e mais isso não é possível,
Porque o Pablo brincava, né? Amor, você já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu um bebê. Só falta perder eu, ele falava pra mim. Só falta perder o esposo. E eu falava assim, Jesus, cuida do meu marido. Porque é trágico, né, gente? Dá vontade de rir, eu sei, mas é trágico. E aí eu falava, Jesus, eu não acredito que eu vou ter uma doença. E aí quando eu fui, descobri, passei por todos os processos que vocês podem imaginar, que eu quero ir mais rápido, porque agora que eu vi a hora, me entregaram o microfone tarde, hein, galera? Eu tenho que ser, então vocês aguentam aí, viu, povo? E quando eu descobri, foi muito difícil pra mim. O meu primeiro pensamento, na hora que eu vi aquele diagnóstico, eu falei, eu vou morrer. Eu só chorava. Eu falei, eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer, Jesus. Eu vou morrer, eu vou morrer. Passei por isso, né? Então, quando a gente tem próximo, eu falava, eu não acredito que eu vou morrer. Jesus, acabei de ter um bebê. Eu falava, Jesus, por quê? Por quê? Jesus, acabei de ter um bebê. Meu filho vai crescer sem eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer. E era só isso que eu conseguia falar pro Senhor. Senhor, eu vou morrer. Não tem mais solução para mim. Jesus amado, olha a doença. Falei, Jesus, passei por tudo isso ainda para morrer agora. Não tinha nem chegado nos meus 30, galera. Cheguei agora. Falei, Jesus, mas toda a história ruim para eu morrer. E o Senhor sempre cuidando de mim. Sempre cuidando do meu coração. Quando eu pensava que eu ia morrer, era a hora que o meu choro estava à noite. Aí eu dormia, orava, e a minha alegria vinha pela manhã. E aí eu pensava, amém, Jesus, vamos lá. E todo mundo sabe como foi meu tratamento. O Senhor cuidou muito de mim. Meu cabelo não caiu, que eu orava muito para isso não acontecer. Eu não tive a maioria das pessoas que têm as coisas da quimioterapia. Eu não tive. O Senhor cuidou muito, muito, muito de mim, muito, muito. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas que tinham o mesmo câncer que o meu, que era um linfoma de Hodgkin. E eu acompanhava as pessoas e eu via elas daquele jeito que era deplorável, que a minha mãe também ficou. E eu falava, eu só sabia agradecer. Obrigada, Jesus, porque eu não estou assim. Eu senti muitas dores. Eu passei por momentos muito difíceis. Muito, 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 muito. Só eu e Deus sabe. Só eu e Deus sabe. Ninguém mais sabia. E eu ficava tentando entender o porquê de tudo isso. E aí um dia, o Senhor me visitou. E eu falei, Jesus. Eu falava, Senhor, porque eu sempre falava assim, né? A gente tem nossas feridas para curar pessoas. Tudo que a gente passa é para curar alguém. E eu me lembro que quando eu perdi meu pai, eu não entendia. Quando eu perdi minha mãe, piorou, eu ficava, Jesus. E um dia específico, eu lembro que faleceu uma pessoa que a gente conhecia e uma menina de 11 anos tinha acabado de perder o pai. E eu fui fazer um piquenique com ela. E eu nem entendia o que eu estava fazendo um piquenique com a menina de 11 anos, tinha acabado de perder o pai. E o Senhor ali naquela conversa, ela falando, eu estou muito triste e tal. Ela contando para mim com a mesma idade. E eu falava para ela, olha, eu sei o que você está passando, eu sei que você não está entendendo. Mas eu sofri pela mesma coisa, com a mesma idade. O que eu posso te dizer é que eu estou aqui, toca nas minhas feridas. Olha, eu passei por isso e eu sobrevivi, eu estou aqui. E eu sempre trouxe isso para a minha vida, que tudo que eu passo, assim como tudo que você passa, é onde o Senhor vai nos usar. Só que quando chegou na minha doença, eu falava assim, Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o Senhor quer me colocar todos os tipos de pessoa na minha vida, para eu falar, toca na minha ferida. Eu falava, Senhor, eu não aguento, eu não quero mais que toque na minha ferida. E eu falava, tipo, brava com Deus, sabe? Senhor, é verdade, eu estou falando, Jesus, eu não quero. Eu sei que o Senhor tem um propósito e tudo, mas, Senhor, dói demais, dói demais, dói demais. Um monte de agulha, gente, tinha pavor de agulha. Eu tinha pavor de agulha. E pensa só, fazendo quimioterapia, sendo furada toda semana, várias vezes. E chegou uma hora que eu já falava, Jesus, vai. Eu já nem sentia, eu sentia, viu? Mas eu já tava. E eu tenho pavor. A Carol, ela faz todas aquelas coisas bonitas. Eu fico falando, quando eu tiver coragem, que eu nunca vou ter, eu acho. Porque eu tenho pavor de agulha, nem pra coisa boa, nem pra nada. E foi muito difícil para mim. E aí um dia eu questionando ao Senhor, eu falei assim, Jesus, o porquê? E muitas pessoas, quando vinham orar por mim, profetizavam e falavam assim, você vai curar outras pessoas, que não sei o quê. E eu falava assim, Senhor, é isso que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá para os hospitais? O Senhor quer que eu vá visitar? Porque eu conhecia, minha mãe ficou em outro hospital fazendo tratamento de quimioterapia, eu conheci alguns e falava, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Mas sabe quando você não está ainda em paz com aquilo? E as pessoas falam, não, porque você vai curar outras pessoas, você vai curar outras pessoas. E eu falava, Jesus, por que eu estou passando por isso, tendo que curar outras pessoas?
porque eu ainda não sentia que era aquilo. E um dia com o Senhor, Ele me visitou. E aí aqueles dias que é libertador, mas antes de libertação você sofre, sabe, irmãos? E aí o Senhor estava falando comigo e Ele me trouxe a memória. Quando eu tinha 2 anos de idade. E minha mãe teve uma vida muito difícil com meu pai. Meu pai batia nela, traiu ela, foi muito difícil. E quando eu tinha 2 anos de idade, ela descobriu que ele tinha uma noiva com ela. E ela largou dele. E um dia, eu não lembro disso. Eu tinha 2 anos de idade. Mas ela contava essa história pra mim. Ela sempre contou essa história pra mim. E com 2 anos de idade, um dia a gente estava num balanço. E eu queria balançar, mas eu estava triste. Ela falou pra mim assim, vai lá, Bruna, pede pro seu tio pra ele te balançar. E eu virei pra ela e falei pra ela assim, não, porque ele não é meu pai. E aquilo entrou no coração da minha mãe. E ela voltou com meu pai. E eles viveram por conta disso 14 anos a mais. 14 anos de muitas dores, 14 anos apanhando, 14 anos muitas traições. Quando meu pai faleceu, a minha mãe descobriu assim uma imensidade de mulheres que ele já tinha saído. Gente, se achar alguém parecido comigo na rua, pode ser que seja meu irmão de verdade, mas, né, tudo bem. E minha mãe teve uma vida muito triste. Eu acredito que o câncer da minha mãe veio por amargura de quando ela descobriu tudo do meu pai. Porque é isso que faz, né? Quando a gente adoece, a gente vai guardando para dentro e o nosso corpo ele vai expelindo para fora. E por um tempo eu pensava isso. Eu falava assim, Jesus, eu sofri tanto esses últimos dias, esses últimos meses. As pessoas que eram minhas amigas me bloquearam, fingiram que eu não existia, falaram mal de mim. Eu falava, Senhor, será que é isso? Será que eu estou tão amargurada assim que eu coloquei para fora isso? E aí o Senhor me lembrou desses 2 anos e eu só conseguia ouvir o Senhor falando para mim assim, filha, por conta dessa palavra, você pegou toda a culpa para você. Você pegou toda a culpa de todas as coisas. Satanás, ele entrou tão forte na minha vida nesse dia com 2 anos de idade, que tudo eu me sentia culpada. Tudo eu me sentia culpada. Eu sentia culpa que a minha mãe vivenciou aquilo, porque ela voltou com meu pai, por minha culpa. Porque eu com 2 anos de idade, falei pra ela que ele não era meu pai. E eu inconscientemente, que eu nunca tinha pensado nisso, eu tive uma vida de 29 anos, 27 anos, né? Porque com os 2 anos de idade, trazendo todas as culpas para mim. Todos os lugares que eu chegava, aí o Senhor começou a me lembrar de tudo, de como era a minha vida, de como as pessoas me tratavam. Todos os lugares que eu chegava, eu não conseguia ter nenhum tipo de conflito com pessoas, porque tudo a culpa era minha. Qualquer coisa que acontecia, eu falava, a culpa é minha. Se alguém me tratava mal, eu falava, mas também é certeza que eu fiz alguma coisa. Tudo a culpa era minha. Eu não conseguia discutir com ninguém, eu não conseguia discutir com meu marido. Tudo que às vezes se eu não gostava de alguma coisa que ele fez, eu brigava ali na hora, mas na hora eu já abaixava, sabe, o rabinho entre as pernas, porque eu não conseguia expor, porque tudo a culpa era minha. Tudo que acontecia eu só engolia. E eu engolia aquilo. E eu não conseguia falar, eu não conseguia colocar para fora. E o Senhor foi me lembrando de todas as ocasiões, de todas as vezes, de tudo que acontecia. Eu estava na época fazendo terapia e minha terapeuta ficava tentando descobrir o porquê as pessoas faziam isso comigo. Eu tinha tido um problema muito sério no meu trabalho com uma amiga. Na antiga igreja, as minhas amigas também, eu tive um problema muito sério com elas. E eu ficava pensando assim, Senhor, por que elas me tratam assim? Se tinha um aniversário, por exemplo, de 2 pessoas, ninguém ia no meu, ia no da outra pessoa. Por quê? Porque a Bruna sempre entendia tudo. Porque a Bruna não entrava em conflito. Estão entendendo? A Bruna não tinha problema magoar a Bruna, porque ela entende. Tudo era eu entendia. Não, porque a Bruna, não, de boa. Pode falar, pode fazer, pode falar o que quiser para ela. E eu vivenciei isso em todos os lugares, até dentro da igreja. As pessoas muito falavam assim, é o jeito dela. E eu engolia aquilo. E aí o Senhor foi me lembrando, filha,
lembra que todas as vezes que você engolia, você sentia uma dor no seu pescoço? Você lembra todas as vezes que você engolia aquilo, o seu pescoço parecia que travava? E era essa a sensação. Eu não sei se algum de vocês já teve essa sensação de estar discutindo com alguém, brigando com alguém, dá aquele nó na garganta, que você quer falar e você começa a engolir o choro, sabe? Aquela situação. Eu não sei se alguém já passou assim, mas eu passava muito assim. Eu não conseguia expor. Tudo eu engolia, eu travava em minha garganta. E aí o Senhor falou para mim, filha, é aí. É daí que vem o seu câncer. Porque Satanás te culpou durante todos esses anos. E o Senhor começou a falar para mim, a culpa não é sua. A culpa não é sua. A sua mãe voltou com seu pai por causa de você, mas não por sua culpa. E aí naquela noite, irmãos, eu comecei a falar com Deus e eu gritava, eu não sou culpada, a culpa não é minha, 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 a culpa não é minha. E eu comecei a falar, a culpa não é minha, a culpa não é minha, Senhor, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Só que também aquele dia, eu pude entender o que é que o Senhor queria curar através da minha vida. Ele queria curar pessoas que também estão sendo enganadas. Pessoas que se sentem culpadas por tudo. Sabe aqueles relacionamentos que a maioria já ouviu falar, né? Que as pessoas falam, que relacionamento tóxico, possessivo, que a pessoa não consegue, porque ela se sente culpada. E Satanás que traz isso para a nossa vida. Ele que traz essa culpa para nós. A culpa que faz a gente muitas vezes não conseguir viver. Eu nunca tinha pensado que eu era todo desse jeito. Irmão, você tem noção? Que eu era extremamente perfeccionista. Extremamente perfeccionista. Extremamente controladora. Eu não podia errar. Eu não podia errar, porque ninguém podia falar que a culpa era minha, porque eu já me culpava por todas as situações. E a pessoa que ela é extremamente controladora e perfeccionista é por isso. Ela não aceita errar, porque ela se sente muito culpada. E todas as coisas que aconteciam, agora eu tô melhorando, viu, gente? Mas eu ainda, vivi muitos anos assim da minha vida. Eu precisava ser perfeita de todos os jeitos, porque eu não podia sentir que a culpa de algo não ter saído certo era minha. Mesmo eu não tendo nada a ver com aquilo. Era minha. Em algum momento a culpa era minha. E eu vivi anos fazendo isso. Às vezes eu conversava tinha alguma coisa, eu sempre tive a cara mais fechada, né, gente? Como já foi ter falado aqui. Mas não é porque cada um com a sua personalidade. Às vezes as meninas estão filmando, fazendo um vídeo em casa, e eu tô lá com aquele semblante fechado. Aí eu vejo no story e falo, Jesus, parece que eu tô brava. Mas cada um tem o seu jeito. E que eu odeio essa palavra, tá? Porque por conta disso eu fui muito julgada por falar que era o meu jeito. E por conta disso, que eu sempre tava tipo com essa cara fechada, até me perdi, lembrei aqui que eu falo do seu jeito. Eu era muito controladora, controlava muito. E quando eu tinha um conflito com uma pessoa, se eu sentia que a pessoa não gostou de alguma coisa que eu fiz, gente, eu passava a noite inteira remoendo aquilo. Sabe quando você faz alguma coisa que não é certo? Você fala, desculpa. E tipo, nossa, pisei no seu pé, desculpa. Aquele pisão no pé que eu dava em alguém, eu ficava a noite inteira. Jesus, por que eu pisei naquele pé? Meu Deus, e agora? Eu ficava a noite inteira, eu não conseguia, eu ficava muito mal, muito mal. Às vezes acontecia algumas coisas que eu não posso falar, né, exatamente assim, mas eu não sei se meu marido se lembra dessas partes, e eu ficava a noite inteira, eu não tinha às vezes nem nada com o negócio, mas eu ficava a noite inteira remoendo aquilo, era horrível, eu era realmente escrava daquela situação. E hoje, eu vim aqui para contar isso para vocês entenderem como às vezes a gente se sente culpado ou coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem sabe de onde qual é a existência, o que está acontecendo. Eu me lembro que no começo da minha conversão eu fui uma vez num congresso de mulheres e uma pastora que estava lá, ela contou assim que ela tinha alguns momentos, alguns dias do mês dela que ela entrava num momento depressivo totalmente.
estava muito triste, muito mal naquele momento depressivo. E ela contava assim que ela só melhorava a hora que ela ia para a cama dela, para o quarto dela, e ela fazia posição, sabe, tipo de bebê. E aí ela se cobria e ela ficava ali um período e aí ela conseguia melhorar. E que isso era um ciclo vicioso, todos os meses isso acontecia na vida dessa pastora. E aí ela disse que um dia ela indo para algum lugar de ônibus, mais ou menos assim que ela estava, eu não lembro totalmente certinho de onde ela estava indo, o Senhor visitou ela. E o Senhor trouxe para ela a mesma coisa que aconteceu comigo, uma memória de quando ela estava no útero da mãe dela. E no útero da mãe dela, trouxe essa memória, a mãe dela teve um problema muito sério na gravidez, uma decepção, uma desilusão muito forte, uma tristeza muito grande na gravidez. E naquele momento foi aberta uma brecha, que Satanás se apoderou da vida dessa pastora. E ela só conseguia melhorar quando ela entrava na mesma posição que ela estava dentro do útero. Vocês entendem qual é a gravidade do que Satanás ele faz com as nossas vidas? Essa pastora, ela descobriu isso quando ela era pastora. A pastora de vocês teve esse discernimento, descobriu isso quando eu também já era pastora. Eu já tinha orado por pessoas, já tinha vivenciado cura na minha frente, eu já tinha feito muitas coisas que vocês possam imaginar. E eu fui ter essa revelação do Senhor depois de algum tempo. Então eu queria muito que nesse momento, se você tem alguma coisa desse tipo, alguma tristeza sua que você não entende o porquê acontece, se você sente alguma coisa muito culpado, se você é perfeccionista, controlador, se você tem alguma dessas coisas, você pode estar pensando, meu Deus, eu acho que eu sou assim. Peça para o Senhor te revelar. Porque o Senhor, Ele não morreu naquela cruz para nós sermos escravos. Ele morreu naquela cruz para nós sermos livres. Livres. E eu vou falar para vocês, é uma luta constante, porque tem situações e dias que eu quero voltar para o meu conforto de me sentir culpada. E aí o Senhor me lembra e fala, a culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha. E é uma coisa que eu tenho vivenciado todos os dias na minha vida. E quando eu falei que hoje era o dia que o Senhor escolheu, foi porque eu não tinha conseguido falar isso. Aqui, as únicas pessoas que já tinham ouvido esse testemunho era a Karina e a Tainá, porque elas foram no mesmo congresso que eu preguei. As outras pessoas, ninguém nunca tinha ouvido falar de toda essa culpa, de toda essa coisa que eu carregava. E eu sei que o Senhor, Ele separou esse dia específico. Eu entrei ali dentro agora da sala do Senhor e eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar porque eu falava, Senhor, hoje é o dia que eu creio que vidas vão ser curadas. Hoje é o dia que eu creio que vidas vão ser transformadas e libertas. Porque, Senhor, eu sei a dor. Eu falei para Deus, eu sei a dor que eu passei. Eu sei como foi o processo de químio, eu sei como foi o processo de rádio, eu sei como foi o medo de perder os meus filhos, minha família. Eu sei como foi. E eu falei para Deus, Senhor, se tiver uma pessoa só que precisa ser liberta hoje, não tem problema nenhum, para mim já vale, Jesus. Uma pessoa, mas eu falei, Senhor, o desejo do meu coração é que todas que precisem ser libertas, sejam libertas hoje em nome de Jesus. Então eu queria que vocês entendessem isso. O amor de Deus, ele é muito grandioso. Ele não morreu naquela cruz para nós nos sentirmos culpados, para sermos escravos. Ele não morreu naquela cruz para nós continuarmos uma vida pecaminosa. Ele não morreu naquela cruz para isso. Ele não morreu. A gente às vezes acha que há tempo. Não há tempo. Não há tempo. O Senhor, Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Eu sei que quando a gente recebe um diagnóstico, é muito difícil. Mas o amor dele é muito maior do que tudo isso. Vidas são muito maior do que tudo isso. E eu sempre pedi para o Senhor, Senhor, não quero que nada me afaste de Ti. E o que o Senhor me chamou para fazer, eu quero fazer. E eu lembro que com o mês do Davi eu estava pregando. E eu olhava meu filho ali, e estava me desconcentrando. Pode ver que eu estou pregando, eu nem gosto muito que ele fique aqui, porque desconcentra um pouco, né? Eu olhava ele ali, eu lembro que o mês ele deu uma choradinha, e eu falava, Jesus, o que eu estou fazendo? Será que eu sou uma péssima mãe? Estou aqui pregando em vez de estar ali com meu filho. E quando eu descobri o diagnóstico, se eu não me engano,
acho que eu ia pregar no outro dia, ou no mesmo dia, alguma coisa assim. E eu tive que subir para pregar. Por que isso? Porque a pastora Bruna é muito forte. Eu não sou. Uma das coisas do ensaio do Dona, com a Karina, que ela perguntou, né? Quem eu era e tal, não sei o quê. Uma das coisas que eu falei pra ela, as pessoas acham que eu sou tudo isso, mas não sou. Não sou nada. Sou medrosa. Tenho muito medo. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que vem e renova. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, que é o meu consolador, e todos os dias eu falo: Espírito Santo, vem me consolar. Espírito Santo, vem me consolar. Para eu conseguir, Espírito Santo, vem me consolar. Porque é só através dele, só por ele, senão a gente não consegue, a gente não aguenta. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que vidas hoje aqui vão ser transformadas, libertas e curadas. Você crê isso? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que nós orássemos neste momento. Eu queria que você orasse por pessoas. Se você não... Pastor, eu não tenho nada disso, graças a Deus. Ore por pessoas que talvez tenha, pessoas que precisam ser curadas, libertas. Hoje em dia a ansiedade, depressão é muito forte, irmãos, é muito forte. E eu não acho que tudo é espiritual, tá? Eu sei que nós temos também a nossa parte do nosso corpo. Mas muitas coisas são coisas em oculto, coisas que estão escondidas, que nós não temos noção. Muitas coisas nós precisamos orar, nós precisamos repreender da nossa vida, nós precisamos quebrar correntes, quebrar. Nós precisamos quebrar coisas que não é aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos escolheu, nos estimou para sermos livres. Hoje em dia eu entendo que eu sou livre, a culpa não é minha, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou assim, do jeito que eu sou. Quantas mulheres, quantos homens que não se aceitam, não conseguem se aceitar. Não é isso que o Senhor tem para vocês. O Senhor tem coisas muito maiores, o Senhor tem coisas muito maiores. Hoje eu estou extremamente feliz, por mais que eu esteja chorando. Eu estou extremamente feliz porque eu achei que eu não ia chegar nos meus 30 anos. Tudo bem que ainda falta 2 dias, mas eu não ia chegar. E eu estou aqui com vocês hoje. Foi tão difícil, irmãos. Tão difícil passar. E às vezes o que você está passando agora, o seu tempo agora passando, é um tempo de muito choro. De muito difícil. Às vezes não é a mesma coisa que o meu, não é a mesma história do que a minha. Às vezes é um tempo muito. Mas uma coisa, você pode ter certeza. O choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vai vir pela manhã. O Senhor, Ele nos ama muito. Ele nos ama muito. E Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Eu tenho certeza que o Senhor cuidou de mim. Assim como eu tenho certeza que o Senhor cuida de você. Eu tenho certeza que o Senhor cuida de você. Às vezes pode até ser aquele dia que você nem quer, sabe? Que você foi dormir, nem orou. Esqueceu, estava tão cansado. Mas o Senhor estava ali cuidando de você. Na hora que você deita, na hora que você acorda, o Senhor estava ali. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Nós vamos ceiar. Agradecer Ele pelo imenso amor dEle por você. E você que precisa que o Senhor te livre, te liberte de alguma coisa, começa a pedir: Senhor, me liberta. Senhor, me liberta disso. Senhor, liberta da culpa. Senhor, me liberta do que Satanás está tentando sobre a minha mente, Senhor. Pai, nesse momento, fala para Ele: Senhor, abre meus olhos espirituais. Senhor, abre meus olhos, me traz a memória, Senhor, me traz a memória aquilo que precisa ser revelado. Senhor, traz aquilo, Senhor, que eu preciso, Pai. Se você quiser vir até o altar, um dos pastores vão estar aqui orando com você. O ato de vir até o altar, irmãos, é muito importante. É o momento que você fala assim: Senhor, eu me rendo, eu estou aqui. Sabe quando eles passam, a mulher do fluxo de sangue, ela passa por todos para tocar nas vestes de Jesus?
Esse é o momento, quando você vem até o altar, você está falando assim: Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu estou precisando, Senhor, de um toque seu. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso da cura. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso ser liberto. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso ser curado. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso de Ti. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu não aguento mais engolir palavras. Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu não aguento mais viver escutando palavras que foram ditas para mim. Irmãos, na minha vida eu ouvi tantas coisas dos meus pais, tantas coisas da minha mãe. E nas palavras dos meus pais, eu nunca ia ser uma pastora, eu nunca ia ter um casamento, eu nunca ia ter filhos. Nas palavras da minha mãe, talvez eu nem estaria mais aqui. Então peça para o Senhor, fala: Senhor, eu estou rompendo a multidão, porque eu preciso que essas palavras saiam da minha mente. Senhor, essas palavras que eu não consigo, que essas palavras que eu sou fraco, essas palavras que vieram para entrando dentro de mim, essas palavras que fizeram eu ser às vezes do jeito que eu sou. Peça para o Senhor, rompa agora a multidão, em nome de Jesus.